Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 15, o capítulo 14 do Apocalipse, um capítulo bem especial. Lembrando para que se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos ainda, e que compartilhem, para que mais pessoas possam conhecer esse fantástico canal da Central das Escrituras. Então vamos ao que interessa, né? O capítulo 15 do Apocalipse. Vamos lá ajudando nossos slides, ok? Então, no prefácio lá do capítulo diz assim: o Cordeiro estará sobre o monte Sião, o Evangelho será restaurado nos últimos dias pelo ministério angélico, o Filho do Homem ceifará a terra. Então esse é o conteúdo principal desse capítulo 14. Verso 1, então. Eu olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome do Pai. A gente já falou sobre os 144.000 lá no capítulo anterior, né? Monte Sião. No Velho Testamento, há várias citações sobre o Monte Sião, que ficava localizado nos arredores de Jerusalém. Era um lugar sagrado para os israelitas, como registrado pelo salmista que disse: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Formosa elevação e alegria de toda a terra é o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios como um refúgio. Está lá em Salmos 48. O Monte Sião, irmãos, também está relacionado com a Nova Jerusalém, como está registrado nas Escrituras modernas, né? Lá em Doutrina e Convênios 84 a gente lê, ó. Sim, a palavra do Senhor com respeito à sua igreja, estabelecida nos últimos dias para a restauração de seu povo, como falou pela boca dos profetas, e para a reunião de seus santos no Monte Sião, que será a cidade de Nova Jerusalém. Esta cidade, irmão, será construída no condado de Jackson, Missouri, nos Estados Unidos, tendo seu ponto central em Independence, onde será construído um templo ao Senhor. Monte Sião é às vezes relacionado também ao templo. E os filhos de Moisés e de Araão encher-se-ão da glória do Senhor no Monte Sião, na casa do Senhor, cujos filhos sois vós, e também muitos a quem chamei e enviei para edificar a minha igreja. Está lá em Doutrina e Convênios 84. No Monte Sião, ou em Sião, os santos encontrarão refúgio e proteção, como profetizado por Isaías, que disse: e criará o Senhor sobre toda a habitação do Monte Sião, e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Ok? Então, nós vimos aí algumas definições do Monte Sião. Então, só primeiramente relembrando, o Monte Sião original, que está lá nas Escrituras, ele ficava aos arredores da cidade de Jerusalém, né? Ficava aos arredores, ok? Então, tem vários montes aqui, né? Mas o Monte Sião ficava aqui do lado esquerdo do vídeo, em frente ao Monte das Oliveiras, que é lá do outro lado, tá? O Monte das Oliveiras fica ali à direita aqui desta imagem, ok? Mas outra coisa importante, nesse local tem um grande vale, tá vendo? Vocês estão vendo na figura, aquela abóbodazinha dourada lá é uma mesquita, né? Chamada a Dome do Rock, que eles chamam, a Doma da Pedra, né? Então ela está localizada aonde ficava o templo de Jerusalém, é o que se acredita, tá? E isso não está de posse dos judeus ainda. E esse grande vale, nós vamos falar muito dele, porque é nesse vale que vai acontecer a grande guerra, vai se encerrar neste vale, né, chamado Vale da Decisão ou Vale de Josafá. Ele se estende por um grande espaço de, né, alguns quilômetros ele se estende, e ele fica perto lá, passa pelo lado de Jerusalém, né, e culmina lá perto do Monte das Oliveiras. Tá? Nós vamos falar ainda sobre isso em outras ocasiões. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a Nova Jerusalém, que será construída por essa geração, né, no condado de Jackson, Missouri. Aqui nós temos um mapa assim
uma representação, né, de como é o terreno do templo hoje. Tá? Ele está de posse, a grande maioria dele está de posse da igreja, antigamente a igreja reorganizada, hoje igreja comunidade, né? No ano 2000 eles mudaram o nome para Comunidade de Cristo. Né? E então aqui nós vemos, deixa eu pegar uma figura mais aberta aqui do GPS, né? do Google. Né? Então aqui vocês estão vendo um lugar que parece uma casquinha de sorvete, eles chamam ali que é o templo deles, ali da Comunidade de Cristo. Mas na verdade é um local aberto ao público e tem um grande salão ali. Do outro lado aqui, lado esquerdo, na parte de baixo do vídeo, é um centro de conferências deles. Né? Quando a gente esteve visitando esse local lá alguns anos atrás, né, parece que eles não se reúnem muito aos domingos, mas em conferências. Né? E são uma igreja que está assim definhando com o tempo. Tá? Aqui, lá na parte de cima, naquele cantinho, tem uma pequena igreja chamada Igreja de Cristo. E lá, nesse pedaço onde está a pedra fundamental, onde o profeta Joseph Smith dedicou esse local para a futura construção do templo que será elegido lá, o grande templo, que é um dos sinais da segunda vinda. Né? O Salvador vai aparecer nesse templo, tá? Mas ele não está construído ainda. Na parte direita, embaixo, nós podemos ver, tem um centro de visitantes da igreja, então esse terreno na parte de baixo já é da igreja. Né? Tem uma sede, destaca bem no lado direito, ali dá para ver o telhado da capela, e tem um centro de visitantes. Um dia, todo esse terreno vai fazer parte da igreja, não sei quando, mas aí será construído esse templo que é chamado da Nova Jerusalém. Ok? Então, só para os irmãos entenderem um pouquinho disso. Os 144 mil, a gente já viu, né? Na segunda vinda do Salvador, ele estará com ele 144 mil dos sumos sacerdotes. A gente já viu isso lá no capítulo 4. Uma coisa que a Escritura diz, tinham escrito o nome de seu pai. Em contraste com o povo do mundo, que recebe o selo da besta, esses sumos sacerdotes recebem o selo do Deus vivo, ou seja, são selados para a vida eterna. Ok? Uma coisa importante, Doutrina e Convênio 109, verso 22, quando foi dedicado o templo de Kirtland, na oração dedicatória, encontramos essa pérola que mostra um pouquinho do que a gente obtém no templo. E lá diz, e rogamos-te, Pai Santo, que teus servos saiam desta casa, que é o templo, armados do teu poder, que teu nome esteja sobre eles e tua glória ao redor deles e que teus anjos o guardem. Tá vendo? A promessa que a gente leu lá na Escritura, né, de ter o nome escrito, quem sabe não é os convênios do templo, as ordenanças do templo. Na verdade, o Senhor está colocando o nome dele sobre nós quando fazemos os convênios do templo, né, e os guardamos, ok? Então, gravem essa escritura tão fantástica para aqueles que servem e frequentam o templo, a casa do Senhor. Beleza? Então, verso 2 agora. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. O profeta Joseph Smith, ele descreveu a voz do Senhor quando viu no templo de Kirtland desta maneira. E a sua voz era como o ruído de muitas águas, sim, a voz do próprio, né, a voz de Jeová. Ok? E no verso 3... a Escritura diz, e cantavam um novo cântico, um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele canto, senão os 144 mil que foram comprados da terra. A gente já falou, os irmãos que quiserem, volta lá na aula, acho que era a aula 8, né, que era o capítulo 7, fala bastante sobre os 144 mil. E esse cântico, parece que está lá registrado, né, em Doutrina e Convênios, na seção 84, está lá o cântico. Ó. Talvez possa ser esse cântico, né? Até que todos os que restarem me conheçam, né? O Salvador falando do milênio, da abertura do milênio, sim, do menor até o maior, e encham-se de conhecimento do Senhor
e vejam olho a olho e ergam suas vozes junto e cantem este novo cântico dizendo, e aí tem um novo cântico, o Senhor trouxe Sião outra vez, o Senhor redimiu o seu povo Israel de acordo com a eleição da graça e assim por diante. Os irmãos podem ler depois isso em Doutrina e Convênios 84, 96 a 102. Lembrando, irmãos, que um dos sinais dos tempos que precisa acontecer antes da segunda vinda é a construção desse templo lá no Missouri, que vai ser o templo central, né, de comando do milênio, junto com Salt Lake, também em Jerusalém. Né? A Escritura diz que a voz do Senhor sairá de Jerusalém e a doutrina e a lei de Sião. Ok? Então, aprendido isso, né, vamos na sequência. Versos 4 e 5. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou dolo, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Uma coisa importante aqui. Esses que não são contaminados por mulheres, porque são virgens, segundo aprendemos na seção 77 de Doutrina e Convênios, os que são selados são sumos sacerdotes ordenados na santa ordem de Deus para administrar o evangelho eterno, pois eles são os que são ordenados de cada nação, tribo, língua e povo, pelos anjos, a quem é dado poder sobre as nações da terra, a fim de trazer à igreja do primogênito todos os que desejarem vir. Já falamos sobre isso, o que é a igreja do primogênito, né? Que é aquela igreja do reino celestial. E, num sentido espiritual, a igreja é a esposa. Sempre foi tratada, né, como a igreja ou Israel como a esposa, uma mulher, né, como visto no capítulo 12, que a gente já estudou. E a igreja do diabo é chamada de a grande prostituta. Então, virgens e não contaminados por mulher significa que sempre foram fiéis ao evangelho do Cordeiro e não foram seduzidos, né, pelas doutrinas e filosofias do diabo. No Velho Testamento, lemos que o termo virgem era usado para representar a Israel antiga, onde lemos que, lá em Lamentações, né, a quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó Virgem, filha de Sião? Porque grande é como o mar a tua ruína, e quem te sarará? Paulo afirma a mesma coisa. Ele diz, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Isso está lá em Coríntios, 2 Coríntios 11, 2. Neste caso, irmãos, o esposo é o Salvador, virgem é a igreja, ou os santos de Deus, que é um casamento, lembra? É um casamento. Tanto tem a parábola das 10 virgens, né? Também falando do casamento, ok? Então é como se fosse, quando nós aceitamos o evangelho, nós estamos sendo casados com o Salvador. Aí a igreja também é representada como essa noiva e nós individualmente também, ok? Então, a Virgem, como eu falei, é a igreja ou os santos de Deus. Nos tornamos puros através da expiação de Jesus Cristo, como a gente lê lá no Guia de Estudo das Escrituras, né? No verbete santificação, que é o processo para que a pessoa fique livre do pecado e se torne pura, limpa e santa por meio da expiação de Jesus Cristo. Tá? Então, basicamente, esses sumos sacerdotes serão membros muito fiéis da igreja que estarão com o Salvador e eles estarão chamando aqueles que foram selados, né, para a vida eterna. A Escritura diz que eles seguem o Salvador para onde vá. Eles seguem o Salvador em qualquer circunstância, consagrando a si mesmo ao Salvador, dispostos a fazer todo o sacrifício que eu, o Senhor, ordenar. Esses são aceitos por mim. Comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Isso são, eu estou lendo aqui os pedaços do verso que a gente acabou de ler lá, né? Então o profeta Jacó ensinou, portanto, amados irmãos, reconciliai-vos com ele pela expiação. Lembra que quando nós cometemos pecado, nós somos afastados da presença de Deus. Quando Adão caiu, foi afastado. Nós precisamos um dia nos reconciliar, isto é, fazer as pazes, né, com Deus. Então,
reconciliai-vos com ele pela expiação de Cristo, seu Filho unigênito. A expiação é a maneira de nos reconciliarmos com Deus. E podereis obter a ressurreição de acordo com o poder da ressurreição que está em Cristo, e serdes apresentado como as primícias de Cristo a Deus, tendo fé e havendo obtido a esperança de glória nele, antes que se manifeste na carne. Né? Essas primícias são os que vão ressuscitar na primeira ressurreição, revestidos de glória, imortalidade, né, e vidas eternas. Quando nos reconciliamos com Deus através da expiação de Jesus Cristo, somos gerados pelo Salvador e nos tornamos as primícias por termos pago o preço exigido. Pois sabemos, né, Nefe ensina que é pela graça que somos salvos depois de tudo que pudermos fazer. Ok? Então, verso 5 é bem importante. Verso 6 agora, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamá-lo aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Essa é uma escritura conhecidíssima nossa, né? Até coloquei o anjo voando lá, que era o anjo original do templo de Navu, né? O primeiro templo que é construído lá, na época dos pioneiros, né? do profeta Joseph Smith, e eles tinham esse anjo voando. O que significa isso? O elder Bruce R. McConkie afirmou: Paulo fez a declaração que o evangelho consiste de duas partes, a palavra e o poder. Isso está lá em 1 Tessalonicenses. Assim, o anjo Moroni trouxe a mensagem, isto é, a palavra. Mas outros anjos trouxeram as chaves e o sacerdócio e o poder. Então nós lemos, Moroni veio trazendo a palavra. Né? Apresentou o livro de Mórmon, que é a palavra de Deus. E outros anjos, como João Batista, restaurou o sacerdócio arônico. Pedro, Tiago e João restaurou a autoridade do sacerdócio de Melquisedeque. E outros profetas, né? Elias restaurou o poder selador, Moisés e outros que nós conhecemos. Então, a palavra foi trazida e também as chaves, isto é, o poder do sacerdócio, foi trazido de volta à terra. Então, essa escritura ela representa a restauração do evangelho de Jesus Cristo, que aconteceu e continua acontecendo. Tá? É um verso muito importante. No verso 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque a vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Tá? Então esses anjos estarão proclamando que a segunda vinda está iminente. E o outro anjo, no verso 8, seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade, porque todas as nações deu a beber do seu vinho, da ira de sua fornicação. Esse caiu Babilônia, irmãos, ela passou a ser um símbolo, né? Babilônia passou a ser um símbolo de iniquidade nas Escrituras. O Senhor adverte os santos, né, nos dias atuais. Está lá em Doutrina e Convênios, 133. Saí dentre as nações, sim, de Babilônia, do meio da iniquidade, que é a Babilônia espiritual. O Senhor profetizou, né, que após a morte dos apóstolos antigos, a grande perseguidora da igreja, a apóstata, a prostituta, sim, Babilônia, que faz com que todas as nações bebam do seu cálice e cujos corações o inimigo, sim, Satanás, assenta-se para reinar. Eis que ele semeia o joio, portanto o joio sufoca o trigo e impede a igreja para o deserto. Está lá em Doutrina e Convênios isso, né? A gente já estudou sobre isso, né? A mulher representando a igreja saiu para o deserto, que era a apostasia. Mas com a restauração do evangelho, irmãos, a grande Babilônia, que reinou absoluta por muito tempo, né, foram a idade das trevas, espalhando falsas doutrinas, falsa adoração, pervertendo as escrituras, alterando as escrituras, inclusive, se vê agora ameaçada pelo evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Mas o anjo está proclamando que Babilônia caiu, sendo ainda um evento futuro, quando o poder de Satanás será aniquilado pelo poder de Cristo no início do milênio. A gente sabe que durante o milênio o Salvador Jesus Cristo estará preso, Satanás estará preso, ele não mais vai ter influência. E vai acontecer, então, uma grande mudança na terra, nas pessoas, né, que vão ter que viver uma lei maior do que a lei que se vive hoje. Nos versos 9 e 10,
encontramos ali, ó, e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, lembra da aula passada? Ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se verteu puro no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A gente já vamos falar mais sobre isso, né? Mas a segunda vinda vai haver uma grande queima dos iníquos, né? E essa expressão, né? Beberá do vinho da ira, é como antigamente se dizia, né? Olha, estou por aqui, né? Ou o cálice está transbordando. É quando não tem mais uma solução viável, e parece que estamos caminhando para isso, onde não há mais um retorno, parece que as coisas estão piorando tão rapidamente, né? Que não vai mais ter solução senão a ira de Deus para colocar um fim em toda essa iniquidade. Ok? Verso 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, tormento de Babilônia, né? E de toda essa iniquidade. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebe o sinal do seu nome. Tá? Parece que nesse verso aqui João está se referindo àqueles que se tornarão filhos da perdição, os quais literalmente irão para o lago de fogo e enxofre para todo sempre. Como foi revelado, né, pelo poeta Joseph Smith e Sidney Rigdon, onde aprendemos que assim diz o Senhor concernente a todos os que conhecem o meu poder e dele foram feitos participantes, e que se deixaram vencer pelo poder do diabo e negaram a verdade e desafiaram o meu poder. Esses são os filhos de perdição, de quem eu digo que melhor lhes fora nunca ter nascido. E a escritura continua, né? Então, só lembrando, né, irmãos, os filhos da perdição não serão muitos comparado ao grande número de pessoas na terra, mas serão aqueles que provaram do poder de Deus e depois negaram tudo isso, né? E como o presidente Kimball dizia, não é uma coisa para qualquer um, né? Na verdade, são os mesmos que estavam no caminho da exaltação, são os que podem cair e se tornarem filhos da perdição. Ok? E a escritura ali diz assim: e os únicos sobre quem a segunda morte terá qualquer poder. Sim, em verdade, os únicos que não serão redimidos no devido tempo do Senhor, depois de terem sofrido a sua ira. Pois todos os demais ressurgirão na ressurreição dos mortos, pelo triunfo e pela glória do Cordeiro que foi morto e que estava no seio do Pai antes, né, que os mundos fossem feitos. Porque todos os outros vão ressuscitar para um grau de glória, ou teleste, ou terrestre, ou celeste. Mas os filhos da perdição não vão ressuscitar, mas não terão nenhum grau de glória. Para eles é só perdição, destruição, e a gente nem sabe exatamente, o Senhor não revelou o final de tudo do que vai acontecer com eles. Verso 12 agora. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Em Doutrina e Convênios, o Senhor declarou: buscai sempre a face do Senhor, para que em paciência possuais vossa alma e tereis a vida eterna. E ainda, por agora, não podeis com os vossos olhos naturais ver o desígnio de vosso Deus com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. Uma das, vamos dizer assim, dos princípios do Evangelho que precisamos lembrar é paciência. Às vezes a gente não entende todas as coisas, como o próprio mesmo Senhor diz ali. Às vezes com nossos olhos naturais a gente não consegue ver, né? Não consegue ver o quadro pronto. A gente vê pedacinhos do quadro e quer, às vezes, entender. Às vezes não dá para entender. Precisamos ter paciência e perseverar, como a Escritura diz, na fé em Jesus Cristo e guardando os mandamentos, né? E seguindo o Evangelho do Salvador Jesus Cristo. O verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Descansem dos seus trabalhos e suas obras. Na verdade, irmãos, poucas coisas levamos conosco dessa vida. Uma delas são as obras que praticamos. Na verdade, eu coloquei obras ali, mas realmente o que importa é o que a gente se torna. Porque quando a gente se torna, as obras acompanham.
Quando uma pessoa se torna má, as obras acompanham. Quando uma pessoa se torna caridosa, as obras acompanham. Quando uma pessoa se torna justa, as obras acompanham. Para os que são fiéis e justos, a morte será doce, como ensinou Alma, dizendo: então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade, que é chamado paraíso, um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. Então, aqueles que são justos, quando morrem, irão para o paraíso. E lá é um estado de descanso. Satanás não tem acesso lá, não haverá tentação lá, somente progresso. E só poderá ir para o paraíso. A gente já estudou isso em outra aula anterior, não anterior, mas algumas aulas atrás, né? A respeito do paraíso, prisão, e dentro da prisão o inferno, né? Lembrando que por isso nós fazemos o trabalho do templo para os nossos antepassados, porque lá eles são ensinados o evangelho, e eles podem aceitar ou não, e aqueles que aceitam, ainda estando na prisão, eles ainda sofrem a influência de Satanás, porque lá ele vai dizer as mesmas coisas que ele faz aqui, usar os seus servos para dizer: não acreditem no livro de Mórmon, não acreditem em Jesus Cristo, enfim, ele vai pregar as mesmas coisas que prega aqui. E ao realizarmos as ordenanças, que são necessárias, pelo menos o batismo e a confirmação, abrem para eles as portas do paraíso, aqueles que cumprirem com os requisitos necessários. E então eles podem adentrar o paraíso, que é um estado, como disse a Alma, de descanso, de paz e só progresso para eles. Então, por isso os nossos antepassados precisam que nós façamos isso por eles. Ok? Continuando, verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro, e a sua mão uma foice afiada. Uma foice afiada, irmãos. A foice é um símbolo de colheita. Agora João fala da colheita da terra. Uma colheita de homens. A Escritura diz: pois eis que o campo já está branco para a ceifa, e eis que aquele que lança a foice com vigor faz reserva de modo a não perece, mas traz salvação à sua alma. E também a colheita dos iníquos, pois o joio será atado em feixes e suas amarraduras fortalecidas, para que se queime em fogo inextinguível. Então aqui está profetizando que haverá uma colheita. Os justos serão salvos e os iníquos serão literalmente queimados, como diz a Escritura, porque eles não poderão permanecer na terra durante o milênio, aqueles que estiverem vivendo pelo menos estiverem vivendo a lei celestial. Lembram do nosso profeta agora pedindo para a gente viver ou ter, né, pensar celestial? E quando a gente pensa celestial, a gente elimina aquelas coisas que são naturais, do homem natural, das coisas do teleste. É mais ou menos assim, irmãos. Pense num plástico desses bem simples, bem baratos. Se você colocar ele dentro do forno, ele vai derreter completamente. Por que eu estou usando esse simbolismo? É o que vai acontecer. A Terra vai passar por uma mudança e as pessoas que não estiverem pelo menos vivendo a lei terrestre, não precisa nem ser a celeste ainda, a terrestre, vai ser queimado, não vai poder permanecer. É isso que está falando ali, que o joio, são o joio que será atado em feixes e queimado. E essas pessoas irão para o mundo espiritual, onde lá vão ter a oportunidade de receber o evangelho, quem sabe mudar alguma coisa no seu conhecimento, na sua dignidade, enfim, eles vão poder ainda receber o evangelho lá, mas não vão poder permanecer na terra durante o milênio. O verso 15, e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, dizendo: lança a tua foice e ceifa, pois já é vinda a hora de ceifar, porquanto já a seara da terra está madura. Esse templo é a presença de Deus, irmãos, a morada do Altíssimo, que é um templo. Esse lançar a foice, né? Então a mensagem desse anjo é de que a terra está madura. A iniquidade está completa, vamos assim dizer, está madura e precisa ser ceifada.
Então, o tempo determinado para o fim da terra, de ordem celestial, está no fim. E a terra precisará ser ceifada para prepará-la para uma nova terra, uma terra terrestrial ou paradisíaca. Estado que haverá durante o milênio, onde Cristo reinará pessoalmente na terra e que a terra será renovada e receberá sua glória paradisíaca. 10ª regra de fé fala sobre isso. E o Senhor declarou que a hora está próxima. Isso foi lá em 1830 e pouco, né? A hora está próxima e logo vem o dia em que a terra estará madura e todos os soberbos e os que praticam iniquidade serão como restolho. Restolho, irmãos, é aquele milho que não produziu nada, que é chamado de restolho, que é uma coisa que, ou a palha que restou, né? E queimá-los eis. Quem já viu se queimar palha de milho é um fogo que se alastra rapidamente, né? Diz o Senhor dos Exércitos, para que não haja iniquidade. Então os iníquos serão tirados da face da terra. Só olhar para o lado, irmãos, nós estamos vendo que a iniquidade está tão grande, está tão disseminada, que eu não sei o que falta para a terra como estar completamente madura e ser colhida dessa maneira, né? Estamos muito próximos disso. Os profetas têm alertado, os apóstolos têm nos alertado. No verso 16 diz, e aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Tá? Haverá 2 tipos de colheita, dos justos para as bênçãos e dos iníquos para a queima. A Escritura diz, mas eis que nos últimos dias, sim, agora, enquanto o Senhor está começando a trazer à luz a palavra, e a haste está brotando, e ainda está tenra, eis que em verdade vos digo, os anjos estão clamando ao Senhor dia e noite, pois estão prontos esperando para serem enviados a ceifar os campos. Diz-lhes, porém, o Senhor, não arranqueis o joio, enquanto a folha ainda estiver tenra, pois em verdade vossa fé é fraca, para que não destruais também o trigo. Portanto, deixai que o trigo e o joio cresçam juntos, até que a colheita esteja completamente amadurecida. Então colhereis primeiramente o trigo dentre o joio, e depois da colheita do trigo, eis que o joio será amarrado em feixes, e o campo estará pronto para ser queimado. Irmãos, o trigo e o joio, quando são novinhos, eles são muito parecidos, não dá para distinguir muito bem, a não ser quem tenha assim, conhecimento de botânica muito grande. Então, o que o Senhor está dizendo? Deixa que cresçam juntos, por isso tem oposição, iniquidade, mesmo dentro da igreja. Estão crescendo juntos, o trigo e o joio. Vai chegar um momento em que a terra vai estar, essa colheita vai estar tão madura, a iniquidade vai estar tão abundante, e aí o Senhor vai colher o trigo. Lembra que ele vai selar essas pessoas, como a gente viu, os 144 mil, vão selar as pessoas, né, os justos. Então vai ser colhido primeiro os justos, e depois o joio, que são os iníquos, serão queimados, ok? E aí a terra vai entrar no grande milênio como conhecemos. Nos versos 17 e 18, diz assim, e saiu do templo que está no céu outro anjo, agora um outro, o qual também tinha uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, lança a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Aqui ele está falando agora em uvas, né? Mas o simbolismo é o mesmo. Então já falamos bastante sobre isso. Aí, no verso 19, diz, e o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Lagar, para quem não sabe, é o local onde as pessoas, na antiguidade, para fazer o vinho, eles punham as uvas num grande um tacho, vamos dizer assim, um recipiente, e as pessoas pisavam nas uvas e ficavam amassando, né? E para sair o sumo da uva e depois eles fazer o vinho. Hoje, claro, tem outros equipamentos para fazer isso, mas essa é a representação, ok? Do lagar. Tanto é que o Senhor, né, essa vindima que está falando aqui é a destruição dos iníquos, todos os iníquos, ou daqueles que vivem a lei celestial.
Essa colheita é em preparação para o milênio, como eu acabei de falar. Pelo que João registrou, o início dessa destruição dos iníquos, irmãos, começará durante esta grande guerra, onde milhões perecerão, a guerra final lá do Armagedon. Nós vamos falar mais ainda sobre ela, vamos explicar um pouquinho sobre ela, né? E o Senhor salvará seu povo, como Joel afirmou, que ele será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. No sentido bíblico, né, era o lugar, como eu falei, onde se pisavam as uvas para extrair o suco e depois fazer o vinho. Simbolicamente, o Senhor está descrito que ele pisará sobre os iníquos, por isso o lagar da ira de Deus. No verso 20, e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Interessante notar aqui o paralelo desse verso, pois Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, no Gólgota. Lá ele foi espremido pelos nossos pecados no jardim do Getsemane. Lembra? Getsemane quer dizer prensa do óleo, né? Que também ficava fora da cidade. Paulo testificou dizendo, portanto, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, fora de Jerusalém. Tanto o jardim do Getsemane, como o Gólgota, onde ele foi crucificado, ficavam fora. Da mesma maneira, as nações que estarão em guerra contra Israel serão esmagadas ou pisoteadas fora de Jerusalém. Como vimos, eles se encontrarão em Jeosafá. Lembra aquele vale que eu mostrei? O vale de Josafá? E terão como objetivo destruir Jerusalém, mas serão impedidos pelo Senhor e destruídos. Nós vamos falar sobre isso ainda nesse curso. Saiu sangue do lagar até o freio dos cavalos. Possivelmente essa expressão ela foi usada para identificar a grande carnificina que acontecerá nesta guerra, onde muitos, milhares perecerão. Tá? Estádio era uma medida, né, esses 1.600 estádios, era uma medida antiga usada pelos gregos que valia aproximadamente 176 metros. Sendo então 1.600 estádios equivalente a 280 quilômetros aproximadamente. Essa distância equivale aproximadamente à extensão da terra da Palestina. A terra onde os judeus estão. É mais ou menos... É um lugar muito pequenininho, né, onde o povo de Israel, a nação de Israel está... Né, 170... como eu falei ali, 280 quilômetros, mais ou menos essa é a extensão, de norte a sul. Tá ok? E do Vale de Josafá até Jerusalém, são mais ou menos 130 quilômetros aproximadamente essa extensão desse vale. Fica claro aqui que essa destruição se dará por toda a terra ali de Israel, da Palestina, ou mais propriamente em Israel. No auge desta guerra, após as duas testemunhas que já falamos terem sido mortas, o Senhor descerá sobre o Monte das Oliveiras, como havia sido profetizado pelos anjos durante a ascensão de Jesus aos céus, registrado em Atos 1, verso 11. O monte se abrirá para a fuga dos exércitos de Israel e a destruição dos iníquos se dará. Vamos falar sobre isso quando estivermos destrinchando um pouquinho mais sobre a guerra do Armagedon nas aulas posteriores. Ok, irmãos? Espero que tenham aprendido alguma coisa, né? Lembre-se, aplique isso a você. No sentido mais amplo da palavra Sião, é você. Você é Sião, eu sou Sião, nós somos Sião. E precisamos nos tornar puros de coração. É isso que os profetas têm nos alertado. Como eu já falei na aula anterior, irmão, só um profeta de Deus poderia, em 2 páginas, se você imprimir o discurso dele, dá 2 páginas, uma página frente e verso, né, na letra 10 ou 11, poderia resumir tantas doutrinas, tantos ensinamentos que precisam ser estudados e avaliados. E o suprassumo desse discurso é para a gente começar a pensar celestial, porque as coisas estão se aproximando do seu final. Não sabemos quanto tempo ainda, faltam algumas coisas a acontecer, mas nós temos visto, né? Se acompanhamos as notícias dessa guerra lá, vários países, várias pessoas de vários países se voltando contra o povo
de Israel, que é o povo do Senhor, não deixa de ser o povo do Senhor e será protegido pelo Senhor, como afirmou as Escrituras, né? O Senhor vai os proteger. Vão morrer muitos, mas o Senhor no final irá proteger o seu povo. E eles vão ter que reconhecer que Jesus é o Cristo e que eles o crucificaram, mas ainda assim são o povo do Senhor. E para encerrar, então, os símbolos desse capítulo, né? Monte Sião, monte próximo a Jerusalém e também a Nova Jerusalém. Babilônia, né? É o símbolo da iniquidade. Foice, um símbolo de colheita, e lagar, lugar onde se pisavam as uvas para fazer o vinho, representa também a expiação do Salvador Jesus Cristo. Ok? Então, ficamos por aqui, aguardamos os irmãos na próxima aula, e lembrando, né, de se inscrever, compartilhar, divulgar os cursos da Central das Escrituras, e até a próxima, nos veremos na próxima aula. Um abraço a todos.